Eu recebo agora Alexandre Gonçalves, jornalista do portal Informe Blumenau, com a sua primeira participação em 2025. Seja bem-vindo nesse novo ano, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. É muito bom poder reencontrar vocês em 2025. Estou à disposição. Vamos começar falando do primeiro mês do governo Egídio Ferrari, né? Que já começou com as batatas quentes para resolver, né, Alexandre? A primeira delas foi o valor da tarifa anunciada pela AGIR no transporte coletivo, o anúncio, né, de um possível rombo nas contas públicas até o final do ano diante do orçamento previsto para este ano, a necessidade de uma reforma administrativa já encaminhada à Câmara de Vereadores, né, que deve começar a ser discutida a partir desse ano, e a mais recente notícia, que é esse contrato emergencial com a merenda escolar. Já pensou um novo governo começar as aulas sem merenda? Pois é, Jorge, o primeiro mês do Egídio Ferrari é marcado pela sobriedade. Nada de muita pirotecnia, nada de muita exposição na mídia. Ele tem se mostrado que está procurando entender o funcionamento da máquina, conhecer como é que as secretarias trabalham, tem visitado em loco as obras, as realizações que estão em andamento. E a gente percebe, você falou uma série de situações difíceis, a única novidade é a merenda. Porque a questão do orçamento já estava desenhada, a questão da passagem do ônibus já estava desenhada. Tinha uma situação muito que causava a apreensão de todos, que era a questão do SAMAI. Ele deu uma atenção especial ao SAMAI. E o SAMAI, e a gente percebe nesse início de ano que não houve um problema grave de abastecimento de água em Blumenau, ao contrário dos anos anteriores. Fruto, isso é preciso dizer, muito do que estava sendo feito na gestão anterior, tudo que estava sendo encaminhado e continua sendo encaminhado, que foi feito pela gestão anterior. Então é preciso dizer isso, como também é preciso dizer isso, que a gestão anterior demorou muito para tomar essas ações. Então é por isso que quem está ganhando os louros, os frutos disso, é realmente o prefeito Egídio Ferrari. Então a gente percebe que ele organizou um time de muita gente técnica no comando das principais secretarias, aceitou as composições políticas, também priorizando o perfil técnico, e tem procurado se enfronhar na máquina pública. Então, eu acredito que a palavra sobriedade, ela se define bem como é que tem sido essa gestão, e aí a gente pode esmiuçar algumas dessas questões que você levantou agora. Então vamos começar. Bom, transporte público você já falou, né? Todos os anos temos essas dificuldades e essas discussões envolvendo isso. É isso, né? Aí. Então o que a gente precisa ver? A prefeitura vai novamente aportar recursos para a Blumob? Porque o que ele fez é o que a administração anterior vinha fazendo. A Blumob pediu um valor, a AGIR propunha outro e a prefeitura baixava. Então houve sim reajuste, mas um reajuste dentro do limite, porque é contratual isso. Então, agora, ele diz que vai rever o contrato, e rever necessariamente não é mudar o contrato, é rever para ver se tem brecha para mudar. Bom, isso é importante. Agora, vai ter mudança? A gente sabe a dificuldade jurídica e legal do que fazer isso. Blumenau já enfrentou num passado não muito longe, na gestão do Napoleão Bernardes, o caos que foi. Então, tudo muito bacana. O prefeito bancou, disse não vai ter reajuste como eles querem. Agora, quanto a prefeitura vai aportar? Isso a gente vai saber nos próximos dias. Se eu não me engano, ano passado foi 33 milhões, né? Então, o que a gente precisa ver se esse aporte vai continuar. Porque senão segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. É isso que a gente tem que deixar claro. Segundo o secretário de Trânsito e Transporte, Fábio Campos, previsão orçamentária de 57 milhões, baseada, né, na tarifa passada. Com esse aumento aplicado, cai para 52 milhões. Essa é a previsão de aporte esse ano para o transporte público. Porque sai dos cofres da prefeitura e, não casualmente, tem como, né? dos contribuintes. Então, bacana, é isso que a gente quer, mas agora quero saber, vai haver uma revisão de fato do contrato? Há brecha para isso?
Ele vai comprar essa briga, ele não vai pagar, fazer aquele aporte que foi feito desde 2020 com a pandemia, todo ano para a BlueMob. Bom, é isso que a gente precisa ver. Se ele realmente não pagar esse aporte, ele rever o contrato, está fazendo diferente. Se não, está fazendo igual, né, o que foi feito na gestão anterior. Bom, a revisão de um contrato já é uma notícia interessante, né? Uma boa ação, pelo menos deixa o usuário do transporte coletivo com uma expectativa de que alguma coisa avance, né? Ou em horários, ou novas linhas, ou novas formas, né? Existe aí uma discussão sobre a possibilidade de liberar vans em certas linhas que ônibus não vão, por exemplo. Se isso é viável, se não é viável, se é possível, se não é possível. A volta do antigo vermelhinho, lembra dele? Sim, sim. Isso agora, também como é que avaliado. vai se dar isso? Exatamente. E né? é provável que isso aconteça numa licitação paralela, num edital paralelo, mas aí, mais uma vez, diminui cada vez mais se diminui a responsabilidade da concessionária, da BlueMob. Né? Então, é preciso a gente entender que o contrato e o informe, desde lá, aquele processo que a gente acompanhou muito, muito bem, o contrato foi meio draconiano, um contrato que beneficiou muito mais a empresa do que o sistema. Então, lembrando que naquele momento a empresa tinha uma série, né, de obrigações contratuais e essas obrigações foram sendo derrubadas uma a uma. Então, agora o que a gente quer, vai mexer, isso realmente é complicado. Quando saiu essa notícia que ele ia rever o contrato, algumas pessoas que entendem bem disso me procuraram. Isso é muito perigoso. Porque romper um contrato é muito perigoso. Então tem que se entender até onde ele quer ir. E é isso que está sendo feito agora, né? É isso que está sendo feito agora. Bom, vamos lá. A previsão orçamentária pode ter um rombo ali, segundo o delegado prefeito Egídio Ferrari, de 370 milhões, né? Falando até sobre investimentos em saúde e educação nesse sentido, pelos custos de operação dessas pastas neste ano. É tão comum mudar governo e quem está chegando falar que tem problema no caixa, né? Qual é o governo que muda que você não ouve falar que tem problemas né, no orçamento? Se a gente for para um passado recente, o Décio reclamou do Renato Viana, o João Paulo Kleinubing reclamou do Décio, o Napoleão reclamou do João Paulo Kleinubing, e só o Mário que não reclamou do Napoleão, porque era uma continuidade. Exato. Mas mesmo assim, o Mário foi obrigado a tomar algumas ações em determinados momentos por questões como a greve dos caminhoneiros, como a pandemia, como as enchentes. Então ele também anunciou medidas de contenção de despesas, mas ele não alfinetou o seu antecessor. Mas é comum os adversários eleitorais, porque todos esses que eu citei, que criticaram, eram adversários eleitorais de quem saiu. E chama a atenção, nesse caso, que a movimentação é muito mais política do que matemática. Porque a gente, como você mesmo falou, é uma previsão orçamentária. Não há uma dívida, não há um dinheiro que tu não tem. Não. Agora, tu vai ter que ajustar a casa e dizer assim, o que talvez eu tenha que deixar de fazer? Tá, e quanto é que a receita eu consigo aumentar? Então vai ter que priorizar. Então a gente percebe nas entrevistas que o prefeito Egídio tem feito, ele falando das grandes obras que estão previstas, das grandes realizações. Bom, para fazer essas obras, precisa de dinheiro. Então ele vai ter que mapear. Nós estamos falando de túnel, nós estamos falando de readequação do Corredor Norte, de outras coisas. Pô, isso é muito dinheiro. Mas talvez, então, aquelas promessas que acontecem em campanha não dê para ser feito no tempo certo, no time certo. Porque é isso, tem que entender esse funcionamento. Então, o que chama a atenção é, com menos de 30 dias... O prefeito, que é do PL, reuniu o seu comitê gestor, fazer uma foto, anunciar esse déficit e dizer assim, ó, tem que fazer alguma coisa, senão não vai dar. Daí teve também a reação do o ex-prefeito Mário Hildebrand, dizendo que as contas dele estão zeradas, que ele não deixou uma conta em aberto, né? E que é corriqueiro essa questão orçamentária e que ele fez gestão e ele ainda diz, olha, eu entendo que o pessoal do Egídio também vai ter competência para fazer gestão, também dando uma alfinetada. E o que está colocado aí? A questão política. Porque a gente sabe muito mais
que os grupos do Egídio e do Mário não se dão. Muito mais esses grupos do que o próprio Egídio e o Mário. Né? A gente lembra como foi ano passado, não era a candidatura trabalhada pelo então prefeito Mário Hildebrand, ele foi surpreso com a indicação de Egídio Ferrari, que estava num outro partido, entrou no PL pelas mãos do Jorginho Melo e foi candidato a prefeito pelo Jorginho Melo, não era o que o prefeito Mário queria, e durante todo esse processo eleitoral, eles uniram forças, mas os grupos nunca se deram. Quem conhece os bastidores da prefeitura sabe muito bem disso. Então a gente percebeu uma movimentação para que acabou, de algum jeito, respingando no ex-prefeito Mário Hildebrand, que respondeu também isso. Então a questão tem muito mais a ver com a política. Hoje são as duas principais lideranças do PL na principal vitrine do Partido Liberal em Santa Catarina, que é Blumenau. Um anúncio desse não pode já ser uma desculpa para a não implementação de uma promessa de campanha? Por exemplo, o delegado Egídio Ferrari prometeu implantar a Guarda Municipal Armada. Isso tem um custo elevado. Né? Com a possibilidade de um rombo desse, de onde é que vai achar recurso para fazer essa implementação? Mas isso não está previsto nesse orçamento. Então ele tem que trabalhar para ver o que está previsto nesse orçamento para esse ano, pensando no ano que vem, dizer assim, olha, eu quero tirar isso aqui e colocar isso aqui. Eu quero tirar determinados recursos de determinada obra porque eu vou precisar de tanto para implementar a guarda. Isso é gestão e é prioridade de gestão. Então ele vai ter que fazer isso e definir. Né? Muitas pessoas, inclusive eu tenho um pé atrás com a necessidade, a urgência de implementação de uma guarda municipal armada em Blumenau. Deveria ser mais bem discutido. Eu tenho essa discussão. Bom, mas ele bancou na campanha. Foi o principal tema da campanha dele. Né? Então, agora, isso é gestão, é prioridade. O que se quer, o que se não quer. Mas só que a guarda não está ali. Ela não está impactada nesse orçamento. Agora vai precisar fazer um ajuste para o ano que vem. E o que isso impacta na reforma administrativa? Essa reforma já tinha sido encaminhada à Câmara antes mesmo desse anúncio. Mas por enquanto, nesse momento, Jorge, a reforma administrativa da Prefeitura é muito tímida. É muito tímida. Porque a gente percebe uma reforma de diretorias, de estruturas, mas não vai ter um enxugamento grande de secretarias. Somente uma, que é uma secretaria pequena, que é a de parceria e concessões, deve sumir. E ainda há a possibilidade ali na frente de ser criada uma secretaria para a Guarda Municipal Armada. Ainda tem essa possibilidade que ele já tinha acenado com essa possibilidade. Então, a gente percebe alguns municípios fazendo reforma administrativa mais robusta, mais complexa. Então, outra coisa que é importante lembrar, que no final do ano passado, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários tiveram um aumento importante, um aumento robusto para esse mandato, que é importante, é justo, é necessário para conseguir atrair bons quadros, mas é impactante, né? Quase, né? Um dobro quase de salário, que é importante para trazer as pessoas. Então, agora estão fazendo uma reforma administrativa nas diretorias, mas não está claro quantos cargos vão ser extintos, né? Qual é a economia? Eu não vejo nesse momento, até por falta de informação repassada sobre a reforma administrativa, uma economia tão impactante e levando em conta a questão do aumento dos salários do primeiro escalão. De novo, vou repetir, aumento justo e importante para atrair bons nomes. Mas, então, eu não vejo um impacto dessa reforma administrativa. Precisa a prefeitura, se não é modesta essa reforma, vir a público e deixar mais claro o que ela pretende diminuir e economizar com isso. Alexandre, e o contrato emergencial da merenda escolar? O que aconteceu que houve a necessidade de se firmar um contrato emergencial uma semana antes do início das aulas na rede municipal? Pois a Secretaria de Educação, casualmente a secretaria que era comandada
que tinha no seu comando Alexandre Matias, que foi o titular nos últimos 2 anos, vereador reeleito, aconteceram 2 barberagens. Eu estou usando a palavra barberagem para não usar outra, mas 2 barberagens importantes. Não dá para atribuir a responsabilidade ao secretário Alexandre Matias, mas, enfim, ele era o titular da pasta, né? Então, quais foram? Essa da merenda escolar, a prefeitura foi cozinhando, mas o que é fato, ela demorou para dar essa resposta mais claramente, mas o que é fato é que se gastou dinheiro, o contrato ia, se eu não me engano, até abril ou até metade do ano, e se gastou no ano passado todo o valor do contrato, então estava zerado. E aí, juridicamente, havia uma dúvida se poderia se fazer mais um aditivo com a empresa, que é a Risotolândia, a empresa que presta serviço há décadas em Blumenau. Ela veio para cá na gestão de João Paulo Kleinbin, ela ganhou licitação também na gestão de Napoleão Bernardes e foi se repetindo, e se fez uma avaliação jurídica que ela não poderia, que não haveria condições de fazer mais um aditivo, mais uma renovação, e se optou por cancelar esse contrato. E aí é uma outra discussão, talvez a Risotolândia faça questionamento. O informe entrou em contato com a assessoria da Risotolândia, que disse que esperava que esse contrato não fosse rescindido, né? E agora está entrando com um contrato emergencial, ou seja, vai começar as aulas com um contrato emergencial na merenda pública. 1 semana para começar a aula. Eu entendo como muito grave isso. Lembrando que tem muitas famílias que dependem dessa alimentação na escola para os seus filhos para garantir uma alimentação mínima para eles. Então, isso é muito impactante. E outro fato bastante grave que aconteceu também foi a questão dos uniformes. Não vai ter um impacto tão forte assim no início do ano letivo, mas sim, não vai estar tudo pronto. Eles não vai ter esse impacto tão importante porque havia estoque em caixa. Mas talvez alguns tamanhos faltem. E certamente os kits de inverno não vão chegar agora. Então, 2 situações muito complicadas, numa secretaria que tinha uma continuidade, né, o mesmo secretário, um secretário experiente, a principal pasta do PSDB, né, da vice Maria Regina, na administração Egídio Ferrari, e que culminou, por mais que digam outra versão, com a saída do Alexandre Matias da Secretaria de Educação e o retorno dele para a Câmara de Vereadores, com, por enquanto, interino, a Simone Probst, que assumiria como diretora-geral, já assumiu como secretária, uma bucha. É uma técnica, uma servidora do quadro, bastante conhecida, foi diretora da Fernando Osterman, inclusive a escola que meus filhos estudam, eu conheço bem ela, atesto a qualidade, ela tem know-how, tem capacidade para fazer isso, não é da política. Então, isso pode ser um bom sinal, mas realmente é preciso que as coisas sejam melhor esclarecidas sobre esses 2 contratos. A gente percebe que todos os envolvidos botaram pano quente. Saída por motivação pessoal e isso e aquilo. Mas a gente sabe que o Alexandre Matias queria muito ficar na Secretaria de Educação. Ele gostou do trabalho, ele gostou Então, ele mesmo... Depois que ele foi eleito vereador, ele fez questão de voltar para a secretaria. Ele, enquanto o nome dele não havia sido anunciado, ele falava na boca pequena que ele tinha vontade de seguir o trabalho. Então não tem uma semana antes ele estava comemorando a assinatura de contrato, assinatura disso, e aí 1 semana depois, por motivos pessoais, desistiu. Não existe isso. Então, a gente percebe que a prefeitura e o próprio ex-secretário botaram panos quentes, mas a gente sabe que tem mais coisa nesse angu. Agora, fica 2 questões, eu acho que são importantes da gente comentar. Primeiro, a Simone pode ser efetivada como Secretaria de Educação? Pode ser uma aposta do governo Egídio, né, diante de toda essa situação? Segundo, como é que vai ser o comportamento de Alexandre Matias na Câmara de Vereadores com o governo? Vamos lá. Eu tenho a informação que a Simone deve permanecer. Porque ela já era um nome que foi muito ventilado, porque ela transita bem, inclusive, entre vereadores que são mais críticos. Por exemplo, o professor Gilson, que é um crítico da educação, era um crítico do Matias, foi crítico da Patrícia Líderes, ele tem uma boa relação com ela.
tem uma relação também de proximidade com o chefe de gabinete, com o Denis Cotini, e tem muito trabalho, ela é muito respeitada na rede. Isso é importantíssimo. E né? pelo que eu recebi de informação, ela deve ficar, porque ela chancela mais um perfil técnico. O Matias não era um perfil técnico, apesar de ser conhecido como gestor, né? Mas não era um perfil técnico, ele era um quadro do PSDB na Secretaria de Educação. Então, pelo que eu entendi, a prefeitura não vai colocar um político e deve manter a Simone Probst. É isso que a gente espera. Com relação ao Alexandre Matias, a gente não sabe qual foi a conversa que teve com o prefeito Egídio, mas ele sair brigado da prefeitura, sair queimado da prefeitura, eu acredito que isso talvez tenha tido uma outra conversa, porque o Egídio Ferrari não tem uma maioria tranquila na Câmara de Vereadores. E a gente sabe que, dependendo dos ventos da política, pode mudar muito. E ter um Alexandre Matias como adversário no Legislativo seria uma preocupação e tanto. A gente não percebe isso. Como é que a gente vai ter que ver como vão ser as primeiras posturas do Alexandre Matias na Câmara? Né? Ainda faltam definir algumas coisas. Faltam, por exemplo, inclusive, definir a liderança do governo. Será que o Alexandre Matias pode ser? Eu acredito que não. Mas, então, vamos ter que esperar, no começo de fevereiro, ver como serão as manifestações do Alexandre Matias na tribuna. Ele, em tese, é da base do governo. Bom, o prefeito Egídio anunciou a liberação do SESI para jogos de futebol, né? Isso era um desejo aqui dos dois times que representam a cidade e tinha, inclusive, muita força política, né? Muitos políticos envolvidos para que isso acontecesse. Essa questão, já que ainda não está selado, digamos assim, né, a passagem do SESI para o município de Blumenau, mostra a afinidade e a sintonia que tem agora o governo municipal com o governo do estado, que pode trazer também, né, outras vantagens durante essa gestão entre Jorginho Melo e o Egídio Ferrari? Sem dúvida. Mais que a questão do SESI, teve a questão semana passada da assinatura das reformas e melhorias nos diques né? de Blumenau. Isso é muito forte. Mas isso parece que já era uma promessa passada, né? Sim, mas foi caneteado no primeiro mês. Isso é um movimento importante. Foi a única prefeitura que foi atendida nesse porte no começo de janeiro. O resto foi tudo um serviço macro da Defesa Civil. Então a gente mostra isso. Com relação ao SESI, a gente falou da Guarda Municipal de prioridade, eu coloco o SESI nesse mesma toada. Né? Como é que vamos fazer? Será que realmente é a prioridade? Agora, eu fico um pouco incomodado com essa questão dos times, porque se pensar no SESI para os times de futebol de Blumenau, eu estou fora, eu não concordo. Se pensar no SESI como como é o pensamento original, um espaço para esporte e rendimento, para lazer da cidade, para abrigar novas secretarias, é bacana. Bom, então tá liberado o espaço para os clubes fazerem. Quem é que vai bancar reforma, melhoria, segurança? Se são os clubes, se eles têm dinheiro para isso, se eles vão fazer isso, tudo bem. Desde que não saia dinheiro público para isso. Até, de novo, estamos falando de corte do orçamento, de aperto de cerco. Não, essa não é uma prioridade de Blumenau. Não é uma prioridade. Então, se houver um acerto bacana, que os clubes paguem as melhorias necessárias para poderem jogar lá, tudo bem. Agora, fora isso, não. Agora, é fato. Durante a campanha eleitoral, o SESI é nosso. Nós estamos em janeiro. O SESI é nosso, aquele nosso que não é nosso. E não né? E não é. E aí, enquanto isso, vai se deteriorando. Então, quando o SESI for oficializado para a Prefeitura de Blumenau, mas como é que a Prefeitura vai fazer a questão dos contratos? Como é que vai fazer a gestão daquilo? É outro desafio que a gente fica curioso em ver. Falando em economia, a sede da Câmara de Vereadores agora vai, Alexandre? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Memória é tudo, é uma volta ao passado. Em 2015,
Mário Wilden, presidente da Câmara, Edson Brunfeld, diretor-geral, e o Júlio Pereira, que hoje é diretor administrativo financeiro da Câmara, era o diretor administrativo financeiro, surgiu-se a possibilidade da compra desse imóvel. Na época, esse imóvel pertencia a um empresário. E aí o prefeito Mário trabalhou com essa hipótese e acabou sendo rechaçada. Tinha, né, o deputado, o vereador Ivan Nates, que era muito contundente, o Vanderlei de Oliveira, houve muita crítica a esse projeto. E aí, nós estamos falando de praticamente 10 anos, né, de uma volta ao passado. Eu fico incomodado, Jorge, né? Você entrevista a cada 2 anos o presidente da mesa, é a mesma conversa. Vai, volta, volta. Né? Todo mundo apresenta um projeto que o outro que entra rasga praticamente. E a gente sabe, por mais que eles digam a gente está ouvindo o conjunto dos vereadores. Não, no dia da apresentação tinha vereador lá que não conhecia o projeto, não conhecia a proposta, porque o presidente Ito pegou todos de surpresa. Então, vamos lá. Aí tem algumas questões. Tá, pode juridicamente fazer isso aqui, fazer aquilo ali. O prédio é um prédio antigo. O prédio é no final de uma rua sem saída. É um prédio que está muito sucateado. Bom, tem que reformar. Então precisa ver a quantidade de estudos. Será que é isso que se quer para uma sede do Legislativo? O vereador Ito fala com razão da economia disso, da economia daquilo, mas será que não era importante para a cidade, para o centro histórico de Blumenau, ter uma sede nova, moderna da Câmara? Será que não é importante? A Câmara, nos últimos anos, tem colocado em média, devolvido em média 22, 23 milhões para a Prefeitura. Não dá para fazer um bem bolado nos próximos 4 anos e dizer, olha, nós não vamos devolver os 23, nós vamos devolver 15 e nós vamos gastar 5 milhões para construir. O terreno está comprado. O terreno está comprado no coração da cidade. Quantas pessoas querem aquele terreno? Então, eu olhando aquele prédio, né, onde já funcionou uma escola, hoje é depósito da Secretaria de Educação, me dá um aperto no coração. É isso que se quer? E daí tu imagina um prédio antigo, cabeamento, acessibilidade, ventilação, né, ar-condicionado, tecnologia. Bom, é muito dinheiro. Vamos botar num prédio velho. Mas nós vamos economizar que a gente não vai construir. Bom, mas será que não poderia ser mais ousado e fazer isso e construir? Eu acho importante que o vereador Ito está tomando essa medida, mas eu acho que falta debate necessário. O próprio prefeito foi conhecer naquele dia que o Egídio, que o Ito apresentou para a comunidade. Então, eles falam em reforma em 10 meses, que isso vai ser acelerado, mas eu fico com o pé atrás, porque eu já ouvi muito dessa história. Eu quero estar enganado. Eu quero que daqui a 3 anos a gente olhe aquele prédio maravilhoso, que tem estacionamento, mas não me parece que isso vai vingar. E eu, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade para a cidade ter aquela Câmara no lugar que foi comprado o terreno, porque valorizaria e muito o centro histórico. Valorizaria muito o centro histórico, né? Então, a cidade precisa disso. Quanto mais visibilidade, coisa moderna, seria importante. Então, sinceramente, eu não gostei dessa proposta. Lembrando que aquele projeto anterior, né, da mesa diretora anterior, leva em consideração também todo um parque que começaria na revitalização do antigo porto ali. Sim. E iria até o prédio da sede da Câmara de Vereadores, né? Lembrando, Jorge, que quantas vezes a gente já ouviu, a proposta de sede ali no entorno da rodoviária. Quando o João Paulo Kleinbing fez aquele projeto dele, Blumenau 2050, era isso? Sim. Por exemplo, havia uma perspectiva de transferência da Câmara para a região norte, para descentralizar os serviços. Exato. Aí pensou naquele terreno na rua Itajaí, aí depois pensou naquele terreno ali, daí se comprou o terreno, se gastou um dinheirão fazendo um projeto, né? Todo mundo participou daquela apresentação bonita, prédio
alto para não ter problema de alagamento. Isso tudo vai para o ralo. E aí, de novo, tem discussão entre os 15, né? Então, parece uma coisa de um cavaleiro só. Né? E isso não é só agora, foi de todos os presidentes. Então, eu não acredito que essa seja a melhor solução, mas torço para que possa dar certo. E sem contar o impacto no trânsito naquela região, que já é difícil. Né? A gente tem que lembrar disso também. É uma porque rua sem saída. A entrada e saída naquela rua seria um horror. E vai ser, né? Se for reformado. Eleição nas mesas, esse final de semana foi um final de semana de eleição em mesas diretoras nos estados afora e também no Congresso Nacional. Aqui, Júlio, que força que tem Júlio Garcia do PSD na Assembleia Legislativa, né? É a 4ª vez que ele comanda a Assembleia Legislativa. E qual é o peso disso para o PSD e o projeto João Rodrigues, Alexandre? Bom, no plano federal, deu que mais ou menos tinha se mapeado. Aliás, não teve novidade nenhuma em nenhuma das eleições. Nenhuma deles. Nem aqui em Blumenau, na Câmara também. E aí também. A busca dos presidentes que se equilibrem entre o lulismo e o bolsonarismo, isso que a gente percebe. Tem pautas importantes a serem discutidas e o presidente que dá o ritmo para essas pautas. Questões muito polêmicas, como, por exemplo, o impeachment dos ministros do Supremo, a questão da anistia para os golpistas que praticaram aqueles atos em 8 de janeiro. Então, tem temas muito importantes, tem as questões econômicas do governo federal. Então, as pessoas que são legítimos representantes do Centrão. O Centrão que sempre esteve com Bolsonaro, com PT, com Fernando Henrique, sempre estiveram ali e sempre deram as cartas no comando do Legislativo. Júlio Garcia, se eu não me engano, é a quarta vitória para presidente, é a 4ª praticamente para o WO. Porque ele consegue aglutinar todos. E ele fez uma costura que tem como perspectiva 2026. A gente percebe que está claramente a disputa eleitoral vai ser entre PSD e PL aqui em Santa Catarina. O ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, já fez um esquenta de lançamento de sua pré-candidatura e já anunciou para dia 22 de março, em Chapecó, o lançamento de sua pré-candidatura, 1 ano e pouco antes da eleição. E a gente percebe o PSD encorpando muitas prefeituras. A gente percebe o PSD dialogando muito com o Partido Novo. Então, o que acontece? Tu botar um Júlio Garcia como presidente da Assembleia, o Júlio que é o guru desse PSD, o Júlio é muito diferente do João Rodrigues, mas ele tem uma ascendência muito grande, um respeito muito grande do PSD e dos partidos aliados. Nessa posição chave do Legislativo, é um recado que o governador Jorginho vai ter que seguir a cartilha do bom relacionamento, como foi até agora, né? Vai ter que seguir isso e torcer para não dar nenhuma questão mais forte administrativa que possa gerar um desgaste maior no parlamento. Não é o perfil do Júlio Garcia, mas pode ser, lembrando lá quando teve o governador Carlos Moisés, que os pedidos de impeachment caíram ali, foi o Júlio Garcia que repaginou o governo de Carlos Moisés com a sua articulação política depois das CPIs que aconteceram contra ele. Então, é uma posição de destaque, é a 2ª posição, né, de destaque, e ele se coloca como força do seu partido, não eleitoralmente, se bem que ele deve ser candidato a deputado federal, mas uma força do seu partido na representação política para as eleições de 2026. Agora, isso de alguma forma pode abrir uma porta para uma negociação? João Rodrigues, Jorginho Melo, a gente tem 2 vagas para o Senado na eleição do ano que vem. Isso pode ser uma oferta? Pode pesar numa decisão? Jorge, aqui nesse microfone eu já falei que eu acreditava muito que isso poderia acontecer, uma composição entre os dois. Pelos movimentos do João Rodrigues, hoje eu entendo ser difícil isso. O João Rodrigues, nesse último evento lá em Itapema, na casa dele, um evento que reuniu bastante gente, ele deixou com toda a clareza: eu não vou ao Senado, eu vou
ao governo de Santa Catarina. Então, me parece, pelo perfil do João Rodrigues, que não deve ter mudança. Se ele vem para a cabeça de chapa. E, então, eles estão percebendo uma brecha no PL, porque eles estão percebendo que conseguem atrair outros partidos. Agora, tem que ver como é que vai ser o andar da carruagem daqui para frente. Qual é a força do bolsonarismo? Porque é essa discussão, e é uma discussão que o Informe, que eu sempre defendo, não é uma discussão petismo contra PT contra PL. Não, aqui é uma discussão direita contra direita. Né? Então é isso que vai se constituir. Então a gente precisa ver se vão ter fatos novos na política nacional. A gente tem que ficar muito atento, tem muita coisa para acontecer na política nacional e quais serão essas repercussões na política estadual. Mário Hildebrand na Defesa Civil. Hoje ele esteve aqui, ou está aqui em Blumenau, né? Tem reunião com o prefeito Egídio, se é que já não teve, eu acho que a agenda era para de manhã, e à tarde lá em Gaspar com o prefeito de Gaspar. Essa visibilidade, né, desejada para a eleição do ano que vem, é possível o Mário ter na Defesa Civil? Talvez seja o local de maior visibilidade. Eu vi muita gente criticando a indicação dele, mas assim, eu acho injusta essas críticas, porque, primeiro, ele é um gestor. Ele é um gestor de bastante tempo, um gestor como prefeito, como vice-prefeito, como presidente da Câmara. Ele é um político experiente. Bom, e quem é gestor em Blumenau passa por uma expertise, quando a gente fala sobre defesa civil, que é muito grande. Então, ele tem conhecimento, né? Ele tem bagagem técnica e tem articulação política para estar no cargo. Quando se falava nos cargos possíveis que o ex-prefeito poderia assumir no governo do Estado, esse cargo acabou se desenhando porque ele é um cargo de muita visibilidade, principalmente na região, e porque a gente sabe que Santa Catarina tem essas questões climáticas muito fortes. E ele foi nomeado alguns dias antes de ter uma chuva muito forte em várias regiões de Santa Catarina, interdição de BR-400, de BR-101, muita coisa forte, destruição em Florianópolis e em outras cidades. Então, a gente conhecendo o estilo dele, a gente entende que ele vai assumir a liderança e o protagonismo. Diferente, por exemplo, do comandante dos bombeiros, que era um técnico, que era uma pessoa, por ser militar, mais recluso. Não, o Mário sabe se expor bem na mídia. Então, ele vai ter uma visibilidade importante e tudo também vai depender, Jorge, que eu sempre digo, vai ter uma visibilidade, mas quando acontecer os perrengues que vão acontecer, ou aqui na região, ou outro ponto de Santa Catarina, a Defesa Civil tem que dar resolutividade, tem que dar solução, porque senão também, senão é uma ré. Mas eu entendo que ele está no local certo para as suas pretensões, que é ser candidato a deputado estadual. Lembrando que ele também tem um know-how muito forte na nossa região do Vale do Itajaí, que vai do litoral até o Alto Vale. Então, ele tem, caso confirme, faça um bom trabalho, ele pode se fortalecer com a pessoa que liderou processos importantes para a região. E a gente tem muita coisa a discutir. Barragens, que eles conhecem como poucos. O governo do Estado já está fazendo investimento, então ele já está capitalizando. Tem a questão dos diques, que ele conhece. Então, se ele conseguir avançar nessas questões e, quando vierem as intempéries, ele conseguir liderar boas soluções, ele vai ganhar uma visibilidade importante numa eleição prevista para 2026, que vai chover candidato, principalmente ex-prefeitos aqui da região, para tentarem uma vaga na Assembleia Legislativa. É verdade. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação. Jorge, obrigado, muito feliz de estar retornando aqui ao microfone da Rádio Itaberá. Estou sempre à disposição. Eu conversei com o jornalista do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, falamos sobre toda essa movimentação política.